Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito,
Salvador. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Ouçamos as boas novas. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo estamos perdoados. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e
Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, com alma eu te amo, Espírito eu te adoro, minha vida te entrego, com alma eu te amo, Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, com alma eu te amo, como eu te amo. Convido todos a que façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de leitura e meditação nas Escrituras Sagradas, suplicamos a iluminação e orientação do Teu Espírito para que possamos ser instruídos por Ti mesmo em Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel! Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Leitura do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Alguém vai dizer: Eu posso fazer tudo o que quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: Posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: O alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo
e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Quero convidá-los à leitura da Palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 51. Vou usar uma versão da Bíblia Sagrada na tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Diz assim este texto: no dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este: segue-me. Filipe era de Betsaida,
a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus queridos irmãos e irmãs, sei que me dirijo nesta oportunidade a pessoas que já se encontraram com Jesus Cristo e entregaram suas vidas a Ele. Pela graça, estão salvos pela morte de Cristo na cruz e cheios de esperança, pois nosso Senhor ressuscitou e voltará para fazer nova terra e novo céu, onde habitará a justiça para sempre. Com muita alegria, atendi o convite do reverendo Reinaldo para compartilhar com vocês hoje, 17 de janeiro de 2021, a palavra de Deus registrada no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Preciso, entretanto, das informações que estão um pouco antes, a partir do verso 19. O que pretendo lhes dizer, e peço ao Santo Espírito de Deus que me ajude, trata da mais eficiente e poderosa forma da história de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. E, melhor ainda, todo crente em Jesus Cristo tem acesso imediato a esta forma. O nome dessa forma? Testemunho. E mais, nenhum seguidor de Jesus Cristo está dispensado deste testemunho, pois é o próprio testemunho que garante a verdade de sua fé em Cristo. Assim, já de antemão, vocês podem imaginar o grande poder desta forma de evangelizar. O que é testemunho? Testemunho é algo que uma testemunha afirma que viu, que ouviu pessoalmente, ou ouviu o que lhe disseram pessoas idôneas sobre fatos e pessoas. Dar testemunho de Jesus Cristo significa que vamos falar sobre Ele como alguém que deu sua vida por nós, que perdoou nossos pecados, que nos representa diante de Deus Pai, que ora por nós e que está conosco nas diversas circunstâncias de nossa vida. Vamos ao texto bíblico. O verso 19 diz: este é o testemunho de João, o Batista. Diante de espiões de Jerusalém, João afirma que não é o Messias esperado, que aquele que vem é maior do que ele, a ponto de não ser digno de desamarrar suas sandálias,
que viu o Espírito Santo descer e parar sobre a cabeça de Jesus. Viu e testemunhou: ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João vê Jesus que vinha em sua direção. Então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda, de novo vendo Jesus, que agora passava, Jesus repete diante de 2 de seus próprios discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Esse testemunho de João levou 2 dos seus discípulos a seguir Jesus. Eles passaram o dia com ele e viram quem ele era. Um dos discípulos, de nome André, entusiasmado com o novo mestre, corre e vai anunciá-lo a Pedro, seu irmão, e lhe dá o seguinte testemunho: encontramos o Cristo, o Messias. E Pedro vai com ele. De Pedro sabemos sua história de testemunhos pungentes nos primeiros 11 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Encontrar-se com Jesus é algo tão extraordinário que se torna irresistível o nosso testemunho sobre ele. André deu testemunho de Jesus e ganhou seu irmão. No texto lido no início, observamos que Jesus decide partir para a Galileia, ao norte. Ele encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Irresistível chamado. Filipe era da mesma região que os irmãos André e Pedro. O que faz Filipe em seguida, logo que Jesus o chama? Ele vê um conhecido seu, de nome Natanael, e imediatamente vai buscá-lo e lhe diz: encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. O que faz Filipe? Dá testemunho de Jesus. Natanael duvida que possa sair alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia, lugar de má fama, provavelmente esconderijo de assaltantes e outros bandidos. Filipe afirma para ele: vem e vê. E ao aproximar-se, Jesus lhe faz um elogio especial. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Diante dessa revelação de alguém que julgava desconhecê-lo, Natanael crê e imediatamente dá o seu testemunho. Ele diz: Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe garante que hão de ver os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus. Este grupo de testemunhos é sobre aquilo de que eu estou lhes falando, o poder do testemunho para a evangelização, para comunicar Jesus Cristo aos nossos semelhantes. O Evangelho de João não apresenta uma relação dos apóstolos, como fazem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Aqui eles aparecem esparsos e nem chegam a ter todos os seus nomes registrados. Filipe é um dos mais citados no Evangelho de João. Este apóstolo obedecia ao Espírito Santo e dava testemunho de Jesus com vigor, firmeza e coragem. Vamos vê-lo nos Atos dos Apóstolos 8, 26 e seguintes, ensinando a Escritura para um alto funcionário da rainha de Candace, da Etiópia, e dando testemunho de Jesus Cristo. O etíope logo creu e foi batizado, seguindo sua viagem cheio de alegria. Dali, Filipe foi conduzido pelo Espírito para uma região de nome Azoto, e seguiu depois anunciando Jesus Cristo, a boa notícia, em todas as cidades até Cesareia.
Registrei, caros irmãos e irmãs, 4 testemunhas que deram testemunho de Jesus: João Batista, André, Filipe e Natanael. Este Natanael só aparece aqui, onde lemos, e no capítulo 21, 2, citado entre os 7 que decidem ir pescar a convite de Simão Pedro. Creio que o autor deste evangelho considera Natanael um apóstolo também. Agora, irmãos e irmãs, o que conhecemos de Jesus Cristo para podermos dar testemunho dele com a nossa vida diária e com grande gratidão? O que sabemos de Jesus? Lembrem-se de que lá no início eu disse que eu estava falando para quem já conhece o Senhor Jesus Cristo, para quem já entregou a sua vida a Ele, para quem convive com a palavra dele todos os dias. Então, o que sabemos de Jesus? Sabemos que Ele é de Nazaré, lugar de má fama, mas Ele, Jesus, é limpo de toda maldade. Sabemos que Ele come e bebe com gente desqualificada e de má fama, mas faz isso por amor a essas pessoas. Sabemos que Ele foi discriminado, mas que Ele não discrimina. Sabemos que quando Ele comia com gente importante, Ele exortava a solidariedade com os pobres, ali, na bucha, na casa mesmo daquele que o tinha convidado. Sabemos que Ele acolhe mulheres e crianças tradicionalmente discriminadas pelo machismo e pela ignorância. Sabemos que Ele coloca sua mão no corpo de leprosos e os acolhe. Sabemos que Ele defende seus discípulos contra o legalismo fariseu. Sabemos que Ele ensina, vezes sem conta, pacientemente. Sabemos que Ele ensinava seus discípulos a perdoar e a amar ao próximo como a si mesmos. Ele, Deus, faz-se homem, poderoso, faz-se fraco, traído, não se vinga, inocente, leva a culpa de todos. Sua vida e ensino, entretanto, não penetraram na vida dos poderosos do seu tempo, que antes o condenaram à morte. E parece que até hoje a palavra de Deus, Senhor Jesus Cristo, não tem muita vez com os poderosos. Aprisionado, Ele não reage à violência. Crucificado e morto, vence a morte e ressuscita para nos dar vitória sobre a morte e garantir-nos vida eterna. Muitas outras coisas Jesus fez e disse nas páginas do Evangelho. E diante disso, a palavra do Evangelho para nós hoje, nesses tempos indefinidos e difíceis na política, na economia, no trabalho, na saúde de nosso povo, na esperança, na educação, na produção de bens, diante de tudo isso, assim, tão indefinido, tão injusto, fica-nos a garantia de que o amor de Deus está presente no testemunho de homens e mulheres de todas as idades, que ouviram sobre Jesus Cristo, conforme os relatos dos evangelhos, e creram nele de forma eficaz, isto é, de forma que produz frutos para o reino de Deus aqui e agora, de forma que atrai homens e mulheres para Jesus Cristo. O apelo do Evangelho é este: você ouviu e creu? Então, corajosamente, passe seu testemunho adiante. Seja João Batista, seja André, seja Filipe, seja Natanael. Afirme corajosamente quem é Jesus diante de seus amigos, parentes, conhecidos e desconhecidos, e se for o caso, até diante dos seus inimigos. Eles também precisam conhecer o Senhor que dá a vida abundante a todos.
a vida abundante àqueles que entregam a sua vida a Ele. Ele não nos pede para morrer, antes é Ele quem morre por nós. A força mais poderosa da fé em Jesus Cristo é o amor de que somos tomados para agir na sociedade, nas suas mais diversas atribuições e situações. Pelo amor ao próximo, como Cristo nos amou, damos testemunho de Jesus e mostramos que a fé que temos nele é verdadeira. Certamente Jesus já viu o Natanael, o Pedro, o Felipe, a Maria, a Júlia, o Miguel, que você vai procurar para acolhê-los como acolheu você nos braços da igreja, que é o corpo de Cristo. E agora, irmãos, irmãs, concluindo, para que o nosso testemunho aconteça, não podemos estar sozinhos e achar que somos capazes de alguma coisa. Para que o nosso testemunho aconteça e seja eficaz, pedimos que Deus nos abençoe com orientação, amor, coragem e também sentido de urgência. Sejamos assim abençoados por Deus. Amém. Todos. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos receber a bênção. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a paz, a alegria e a unidade do Espírito Santo estejam sobre nós, estejam sobre todos os nossos irmãos e irmãs desta cidade, deste estado, deste país, de todo o mundo.
e também sobre todos aqueles que lutam dia a dia para trazer à população de todo o mundo uma vacina eficaz, para que retornemos às nossas atividades e demos glória ao Senhor, reunidos novamente presencialmente. Assim o Senhor nos abençoe. Amém.